Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra com os cabelos cacheados e estou com uma camiseta branca escrito: "Você nasceu para ser real". Hoje nós vamos estudar biomas. No Brasil, nós temos vários biomas: o Pantanal, a Amazônia, e o bioma do Rio de Janeiro é a Mata Atlântica. E é nesse bioma que a gente vai se concentrar, mais especificamente nos ecossistemas que compõem esse bioma. A Mata Atlântica tem vários ecossistemas muito específicos. O que determina isso? A quantidade de chuva, a temperatura e vários outros fatores que vão determinar que os ecossistemas da Mata Atlântica sejam ecossistemas específicos. Dentro da Mata Atlântica, a gente vai encontrar florestas, costões rochosos, a restinga e alguns ecossistemas. Eu fui lá na rua e gravei para vocês alguns ecossistemas e falei dentro desse vídeo algumas características. Sentem aí e vamos assistir esse vídeo. O primeiro ecossistema que a gente vai estudar da Mata Atlântica são as florestas ombrófilas densas. Essa aqui é um tipo de floresta ombrófila densa e antigamente era chamada de floresta pluviais. Vocês vão ver que elas têm características muito diferentes das outras florestas que a gente vai conhecer hoje na aula também. Floresta grandiosa e heterogênea, de solo bem drenado e com grande fertilidade. É caracterizada por apresentar árvores de folhas largas, sempre verdes, de longa duração e mecanismos adaptados para resistir tanto a períodos de calor extremo quanto a muita umidade. Uma grande diversidade de plantas é encontrada na floresta ombrófila densa. Entre elas destacam-se as canelas, o palmiteiro, as figueiras, o coqueiro gerivá e etc. Diversas espécies de invertebrados, anfíbios, répteis, mamíferos são encontrados nesse ecossistema. A principal ameaça à floresta ombrófila é o desmatamento, que visa transformar as áreas remanescentes em espaços para a agricultura, a agropecuária, o reflorestamento e o loteamento. Outra formação florestal da Mata Atlântica é a floresta ombrófila mista ou mata de araucária. Localizada principalmente na região sul, o clima é subtropical, com chuvas regulares o ano inteiro e temperaturas relativamente baixas. Nesta floresta predomina uma espécie de árvore, o pinheiro do Pará, conhecida também por araucária, que pode atingir até 50 metros de altura. Outros exemplos de árvore que ocorrem nesses ecossistemas são embuia, erva mate, bracatinga, entre outras. Quanto à fauna da floresta ombrófila mista, podem ser encontrados roedores, ratos, cutias e pacas, aves ameaçadas de extinção, como a gralha azul e o papagaio de peito roxo, além de inúmeros insetos. Infelizmente, esse ecossistema está sendo ameaçado de extinção, devido à exploração da madeira e pela substituição de sua área de domínio pela agricultura e reflorestamento de pinos e eucalipto. Em Santa Catarina, restam menos de 1% do ecossistema original e a destruição continua intensa. Campos de altitude. No alto das serras, em geral acima de 900 metros, ocorrem formações conhecidas como campos de altitude. Na Serra do Mar, da região norte de Santa Catarina, principalmente, temos a principal ocorrência desse ecossistema. As condições adversas desse ecossistema proporcionam o surgimento de muitas espécies endêmicas, exclusivas desse ecossistema, sobretudo de flora. É impressionante a beleza e a variedade de flores encontradas que possuem valor ornamental indescritível.
Diversos tipos de líquens são encontrados sob rocha, além de bromélias, orquídeas, samambaias. O principal mecanismo de dispersão de semente das plantas rasteiras que ocorrem num campo de altitude é o vento, que é sempre intenso e constante o ano inteiro. A restinga é um ecossistema da Mata Atlântica que ocorre na região litorânea. É o mais ameaçado, restando pouquíssimas áreas por causa da exploração imobiliária para casas de veraneio. Apresenta vegetação com 3 tipos gradativos de crescimento. Junto à praia, em áreas sujeitas à ação direta de marés e ventos e ondas, existe um tipo de vegetação que se forma para proteger as dunas, chamada de restinga de litoral, que é essa aí que a gente está vendo, que possuem poucas plantas que consegue se desenvolver. Tem muita, porque ainda tem muita areia, tá vendo? O solo ainda é muito arenoso. Apenas a vegetação rasteira, alguns capins, cipós, são adaptados ao sal e à areia lançadas pelo vento. Pouco da restinga ainda resta. Caminhando em direção ao interior, é possível observar a vegetação arbustiva da restinga, com folhas também adaptadas a fatores ambientais, como caules duros e retorcidos, e raízes com grande poder de fixação no solo arenoso. Subsequente à vegetação arbustiva, desenvolve-se na restinga interior, também conhecida como floresta de restinga. A restinga de interior é composta por uma vegetação mista. Nela podem ser encontradas árvores, arbustos, trepadeira, epífitas, samambaias e muitas bromélias, que se desenvolvem colonizando extensas áreas. O relevo da restinga é plano, seus rios são lentos e tortuosos. Suas águas apresentam característica única, com coloração avermelhada e pH ácido, devido ao excesso de matéria orgânica morta. Em determinada época do ano, em consequência de chuvas mais intensas e frequentes, a restinga de interior fica inundada. A fauna da restinga apresenta grande diversidade de espécies, desde micro-organismos até mamíferos de grande porte. Pode-se destacar a presença de uma espécie de fungo luminescente encontrado na floresta de restinga. Anfíbios como perereca e sapinho de restinga dependem exclusivamente desse habitat para viver. Os manguezais. Os manguezais são ecossistemas característicos de regiões tropicais, constantemente expostos ao regime das marés, dominado por espécies típicas que apresentam uma série de adaptações às condições existentes nesse ambiente. A vegetação desse ecossistema protege a zona costeira das perturbações atmosféricas, bem como fixa a terra, impedindo o processo de erosão. As raízes dos mangues funcionam como filtros de retenção de sedimentos. Os manguezais são conhecidos como berçários, porque existe uma série de organismos, peixes e crustáceos, que se reproduzem nesses locais. Neles, os filhotes também são criados, como no caso dos camarões e algumas espécies de peixes e aves. Ao contrário de outras florestas, nos manguezais não há muita riqueza de espécies, porém pela grande abundância de populações que neles vivem, como caranguejos, ostras, cracas, mexilhões, e aves e até mesmo alguns mamíferos. Os manguezais vêm sendo degradados diariamente pela ação e ocupação do homem, através do despejo de esgotos sanitários, industriais e agrícolas, bem como através de construções de rodovias e exploração imobiliária. Nós viemos aqui conhecer o Costão Rochoso. O Costão Rochoso é o ecossistema da Mata Atlântica que pega o meio ambiente terrestre, mas que também é muito importante para o ambiente marinho. Então você vai ver costões rochosos formando uma parede de rochas ou costões rochosos como rochas separadas, como é esse daqui.
todos os organismos desse ambiente geralmente são marinhos, então a vida marinha depende muito do costão rochoso. Observem aí as características do costão rochoso. O costão rochoso é um ambiente costeiro formado por rochas, situado na transição entre meios terrestres e aquáticos. É considerado muito mais uma extensão do ambiente marinho do que o terrestre, uma vez que a maioria dos organismos que o habitam estão relacionados ao mar. É composto por diversos microhabitats que contribuem para a riqueza da comunidade biológica, pois apresentam superfície extra para fixação, abrigo contra predadores, refúgio e proteção contra a dessecação, favorecendo as fortes interações biológicas, como a consequência da limitação de substrato ao longo do gradiente existente entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Observem aí que a gente pode ver muitos mariscos. Esses mariscos estão vivos, tá, gente? Eles são mariscos vivos que estão grudados nesse substrato. O substrato é o que, professor? O substrato é a pedra. O substrato é onde o organismo se fixa. Esses organismos, eles não andam, não nadam, são chamados organismos sésseis. Então, eles precisam de um lugar para se fixar e viver filtrando a água para tirar alimentos. O que a gente pode ver é que os mariscos, eles servem de alimentação. Os mexilhões, eles servem de alimentação. Então, aí nessa pedra, dá para perceber que já só tem as casquinhas dos mariscos. O costão é considerado um dos ecossistemas mais produtivos e importantes da zona costeira, por abrigar inúmeras espécies de reconhecida importância ecológica e econômica, tais como mexilhões, ostras, crustáceos, algas, peixes, algumas aves no ambiente terrestre. Você quer ver um pedaço da Mata Atlântica? Uma indicação bem legal é essa trilha virtual dentro da reserva ecológica, que é a atração do projeto Guapiaçu, voltada para estudantes e amantes da natureza. Mira no QR Code ou copia aqui projetoguapiaçu.com e você vai fazer uma trilha muito linda virtualmente dentro desse projeto. Um beijão! Vocês viram que legal ficou esse vídeo? Eu mostrei para vocês os ecossistemas dentro do estado do Rio de Janeiro. Então eu vou desafiar você a procurar esses ecossistemas dentro do seu município. Procura aí, anota no seu caderno, compartilha com o seu professor, compartilha com a gente. Escreve lá, #RioEducaNaTV Ciências e mostra pra gente essa pesquisa linda que você fez aí. E de qualquer forma, no caderno, no celular, a gente quer ver. Use a sua criatividade, tá bom? Um beijão e até a próxima!